Esta produtora é muito boa, em um pouco mais de 10 anos eles produziram de bons a ótimos filmes, onde temos drama, suspense, terror. Enfim, mais um acabou chegando. Eu tive um pouco de trabalho para conseguir assistir esse filme, porque ele não chegou no Brasil, viu, galera? Uma pessoa acabou enviando para mim, então, né, eu tive que fazer aí uma espécie de compra, né? Que não foi muito cara. Porém, este filme logo logo vai chegar. Mas uma coisa que eu posso dizer que me impressionou, né? Vamos lá, vamos lá. X. Um grupo de jovens chegam em uma fazenda para gravar um filme, porém os proprietários acabam não gostando do jeito que as coisas estão acontecendo e decidem expulsá-los. Mas após alguns serem contras, eles acabam decidindo-se em ficar, aonde traz muitas perturbações e mortes. Aqui nós temos na direção o Ti West, ele tem o Sacramento, Terra Violenta, ele entende do assunto do gênero horror. E claro, aqui o roteiro também é dele, acabando facilitando o trabalho, né? A gente sabe que quando um diretor tem o seu próprio roteiro, aí as coisas ficam bem mais fáceis. E aqui, apesar de ser um modelo bem slasher, há uma boa justificativa na narrativa em tudo que se acontece aqui, coisa rara geralmente em filmes de terror. Vou dar um pequeno exemplo, sem dar os spoilers, é claro. Simplesmente o Jason, o Fred, ou até mesmo o Michael Myers e outros matam apenas por matar. Aqui não, aqui temos um elemento psicopata, mas que é onde você entende, mas não aceita, acabam funcionando, sendo porque há um propósito aqui. E isso acaba criando um certo peso, né, e muito pulso. Você sabe o porquê as coisas estão acontecendo, então ok, o filme não precisa parar para explicar. Logo de cara você percebe que tal pessoas estão certas e a outras meio que, né, estão meio erradas. Vamos falar um pouco das cenas de morte que são terríveis, né, num bom sentido, claro, são monstruosas, há muito gore, é sangue total. E o suspense aqui é muito sugestivo e não cantado, né? Nada aqui é óbvio, ou pelo menos quase nada. Sabe quando aquelas cenas são preparadas que antecedem as mortes? Isso aqui não acontece. E há de bons a ótimos sustos aqui. Pelo menos 3 me pegaram de jeito. 4? Foi 4? 4, foi 4 me pegaram de jeito. Meio que você não sabe onde o terror vai te pegar, né? O horror, as mortes são bem imprevisíveis, pode a partir de qualquer lado aqui, de cima para baixo. É difícil, então o filme sempre vai te pegar ali, não só com os sustos, mas são cenas bem surpreendentes. E algumas situações e acontecimentos aqui são até bem pesadas, mas aí eu acho que houve um bom equilíbrio. Nada que chegue a extravagar, muito pelo contrário, as mortes têm que ser do jeito que são. Estamos falando aqui de, né, de uma espécie de filme slasher, de história slasher, então eu acho que mesmo algumas pode até ter ultrapassado um pouquinho os limites, as barreiras, elas se encaixam dentro do perfil da história. Mas o filme não é perfeito, existem pequenos defeitinhos, por exemplo, eu senti que entre o segundo e o terceiro ato a história é um pouco apressada e isso acaba criando um pouco de furo de roteiro, né? Pequenos furos de roteiro, mas não há facilitações, né? E isso é bom, não há clichês aqui. E há outros problemas pequenos, eu acho que isso é comum, né, em um filme. Geralmente um filme vai apresentar erros, né, pequenininhos, como alguns diálogos aqui que são fora de horas, quase quebrando o clima do momento. E algumas exposições aqui são jogadas de forma desnecessária, sendo porque dava para deixar o filme até o final em sua conclusão com algumas pontas soltas, né? Sendo porque boa parte é explicada de uma forma bem rápida e objetiva. E o filme meio que perde alguns momentos explicando aquilo, isto, o que pode acontecer, o que aconteceu no passado. Então eu achei que o filme rodeou, né, em certos momentos aqui, que não chegou a ser cansativo, mas não era preciso. Mas repito, não são erros graves, muito pelo contrário. São pequenas, né, situações que a gente acaba percebendo, e eu acho que boa parte não vai perceber isso, ok?
E em termos técnicos, esse filme é quase perfeito, para não falar perfeito. Os efeitos práticos, tudo bem que não fazem parte, né, dos materiais técnicos, mas eles convencem você ver a fisicalidade de alguns personagens, até mesmo na fuga, quando preferem enfrentar o mal aqui. A edição de som e o silêncio, que são bem conjugadas, acabam sendo primordiais para contribuir em quase 100% em tudo que se acontece aqui. A estilização de época aqui também funciona, os enquadramentos também são bem jogados. Não dá para explicar muita coisa, porque eu acho que eu vou acabar falando spoilers, mas o trabalho de câmera aqui é sensacional, não há tantos cortes, há uma câmera que ela acompanha em certos momentos, e você meio que, né, espera algo acontecer, não acontece, de repente vai, não vai, então até o trabalho de câmera acaba favorecendo aqui o filme. E por último, eu não sei, há algumas cenas, não sei dizer se são explícitas, né, nudez, mas algumas eu acho que vai ser meio desconfortável, talvez para o seu filho ou sua filha, então fica a dica. É bom você ler sempre a restrição do filme, né, para não ter momentos desagradáveis. Aqui eu não vou falar muito do elenco, viu, galera? Vamos começar pela Jenna Ortega. Eu gosto dessa personagem, eu gostei dela porque ela não é nem tão ingênua e nem tão esperta, e isso ajuda a acompanhar o ritmo, porque os momentos que são jogados aqui, você vê que a personagem segue certinho o desenrolar da história. A Miyaguchi, em termos interpretativos, está ok, e eu não imaginava, né, o caminho e a distância dessa personagem. Eu não vou falar mais nada, mas ela me surpreendeu. Já outros eu não vou falar para não cair em território de spoilers, mas eles estão bem operantes, têm boas presenças e são trabalhados de forma certinhas aqui. X tem uma história muito bem desenvolvida, né? Coisa rara, e o tom é muito bom, o tom é quase perfeito aqui. É brutal, é violento, é perturbador, é atmosférico. Não é perfeito, mas convence e funciona, e eu recomendo. Nota 8.8. É isso, galera, tamo junto e até a próxima.